Oi, olá Ti, como é que estás? Então, seja bem-vindo ao canal mais uma vez. E no vídeo de hoje eu vou estar a falar acerca de como é que eu lidei com a situação de ansiedade e depressão em minha vida quando eu senti que passava por essas fases. E como é que essa chegou a ser a fase que mais me aproximou de Deus, ok? Vou também falar um pouco de como é que eu me senti nessa fase, porque isso pode ajudar a te identificar com tudo isso e assim vai ser mais fácil para ti crer que isso também pode funcionar para ti, tá bom? Então fica até o final do vídeo porque este vídeo também pode ajudar bastante, ok? Então, eu lembro que naquela época, né, em que eu passava muito por isso, uma das coisas que eu mais sentia era que, primeiro, quanto à depressão, né, era pensar sempre no passado, constantemente no passado, e vinha um sentimento de culpa sobre mim, como se eu fosse culpado por alguma coisa que eu talvez não quisesse que acontecesse no passado, tivesse acontecido, ou culpado por algo que talvez eu quisesse que tanto acontecesse, não tivesse vindo a acontecer no passado. Então, isso sempre vinha me atacar, um sentimento de culpa, vinha sempre ter comigo, e isso acaba por pesar sobre mim, e fazer com que eu ficasse constantemente pensando no passado, e às vezes até me arrependendo de coisas que nem sequer vieram acontecer, de uma realidade que simplesmente nunca foi, é uma realidade que nunca existiu, basicamente é isso. Então, aquela culpa vinha sobre mim, me acusava sobre coisas que nem sequer existiram algum dia, mas a culpa sempre estava lá, basicamente era isso. Então, outra coisa que acontecia é que essa culpa basicamente nunca vinha sozinha, sempre que vinha essa culpa da depressão, acabava por vir também acompanhada com uma dúvida acerca do meu futuro, como quem diz, por causa daquilo que tu fizeste ou deixaste fazer no passado, agora o teu futuro provavelmente vai ser desse jeito ou daquilo, vais passar por isso ou por aquilo, ou não vais poder mais viver isso ou aquilo. Então era como se sempre que eu tentasse olhar para frente, né, sempre que eu tentasse olhar para o meu futuro, houvesse assim uma grande dúvida em relação a o quão feliz eu seria ou quão bem me sentiria no meu futuro, por causa de algo no passado que não foi do jeito que eu sempre quis que fosse, sinceramente, ou por causa de alguma direção, né, que eu não queria nem que mudasse, mas que eu vou por mudar. Então aquilo vinha como quem diz, a tua felicidade nem é mais garantida por causa daquilo que mudou, sinceramente. Então, sinceramente, foi uma fase em que eu me sentia assim, culpado por algumas coisas que havia feito, outras coisas que nunca haviam acontecido. Eu me sentia com muito medo do futuro e dava uma sensação de como se eu não fosse exatamente ser o quão feliz, ou como se a minha felicidade não fosse exatamente voltar a ser o quão real ela realmente era antes na minha vida. Mas o que acontece é que nessa mesma fase foi a fase em que eu sinceramente mais me aproximei de Deus, e foi nessa fase em que eu realmente me tornei feliz na vida, para ser sincero, mais me tornei feliz na vida do que qualquer dia eu antes fui. Então, a felicidade que eu antes tinha não se compara, sinceramente, com a felicidade que eu sinto depois de ter passado por essa fase toda e que eu comecei a sentir quando eu já estava a superar essa fase toda até aqui. Então, desde essa época, né, tudo mudou. A época que eu mais tive medo de viver acabou por ser realmente a época que mais me aproximou de Deus e mais me fortaleceu na minha vida espiritual com Ele. Então, eu vou estar aqui a falar algumas coisas que eu fiz nessa época, que me ajudaram sinceramente, que eu sinto que só foram relevantes, né, para realmente eu aproximar-me de Deus. E uma delas, né, algumas delas sinceramente eu já falei no vídeo em que eu contei como eu quando eu me aproximei de Deus, que também está aqui no canal, passa por lá e vai assistir, porque aquele vídeo vai ajudar bastante também. Mas, sendo mais direto, né, uma das coisas que me ajudou nessa época foi sempre orar. Oração foi algo que, tipo, para mim sempre foi indispensável. Pelo fato de onde eu nasci, né, onde eu nasci não, onde eu cresci, eu ter sido educado exatamente dessa forma, sempre correr para oração e ver Deus como quem te pode salvar, ver Deus como a única saída para ti, como a única pessoa que te pode libertar de algo. Então, por causa dessa educação, né, independente de como eu me sentia ou do que eu sentia, independente de quando doía ou não doía, eu sempre tinha como primeira opção correr para Ele, sempre ir orar a Ele, ok? Então, o que quer que acontecesse comigo, eu sempre ia chorar para Ele, ia contar para Ele, ia basicamente orar para Ele e pedir para Ele, para que Ele me ajudasse, pedir para que Ele me acudisse em tudo isso. Eu basicamente clamava a Ele, nem por ajuda, sempre, sem parar. Então, constantemente eu ficava a orar acerca de todas essas coisas que me incomodavam e desabafar com Ele. E foi nessa mesma época, quanto à oração, né, que eu aprendi que eu poderia ser o quão sincero possível e sinceramente que isso iria me ajudar. Então, eu vou falar sinceramente com muitos detalhes de todas as coisas, porque isso pode ajudar-vos bastante a ajudarem com essa fase, ok? Primeira coisa, oração. Ora a todo momento, ok? E ser sincero, abre teu coração, fala como tu te sentes. Essa parte é muito essencial. Quando tu fores orar a Deus, né, acerca de como tu te sentes, não tenhas medo de ser sincero e nem tentes assim, tipo, medir as palavras para tentar diminuir a dor quando você faz. Como quem diz, né? Sinto-me um pouco incomodado, sinto-me chateado. Ser sincero, diga tipo que tu estás magoado ou magoada, diga que estás ofendido ou ofendida, diga que te sentes culpado ou culpada, diga como tu te sentes, ser sincero, ser claro o quanto tu sentes essa dor, diga que tu sentes essa dor tipo realmente rasgando em ti, tipo algo bem duro para ti, né? Algo difícil de superar.
Diz exatamente como tu te sentes, não tenta diminuir as palavras, abre o teu coração, Ele é Deus, Ele é teu Pai, ok? Ele sabe como tu te sentes, mas eu creio que alguma coisa muda quando tu confessas isso para Ele. Então, sinceramente, fala exatamente como tu te sentes, não tenta medir as palavras, tenta reduzir, não tenta peneirar, fala como tu te sentes, ser sincero, ok? Abre o teu coração, ser o mais sincero possível, ser a mais sincera possível acerca de como tu te sentes. A outra coisa na oração que eu aprendi, né, foi também pedir como eu queria me sentir, porque eu lembro que eu não só chorava, né, clamava, né, eu sinto assim e tudo mais, não quero passar por isso, mas também eu acabava por fazer um desejo acerca de o que eu queria para mim, como que eu queria me sentir. Eu dizia, eu não quero passar por essa dor, eu quero estar alegre, eu quero estar feliz, eu quero basicamente quando esse dia chegar, né, o dia X, né, que tipo, para mim era tão, que causava tanta ansiedade assim. Eu basicamente acabo por pedir, né, para que aquele dia para mim fosse bonito, que aquele dia para mim fosse algo lindo, para as coisas dessem certo, corressem bem. Então eu pedia para que as coisas corressem bem nessas datas que no meu coração davam muita ansiedade de um dia vivê-las. Basicamente era isso. Então, eu era sincero em relação a como me sentia, contava o quão mal me sentia e para além disso, né, eu dizia o quão bem eu queria me sentir. Eu clamava, eu pedia o quão bem eu quero me sentir, eu quero sentir-me bem, eu quero sentir-me alegre, eu não quero que isso me incomode, eu quero superar isso, a próxima vez que essa dor deverá ter em mim, eu não quero que isso me atrapalhe, eu não quero que isso me pare. E eu ia pedindo essas coisas todas, basicamente abrindo meu coração, dizendo como eu me sentia e como eu queria me sentir, ok? A outra coisa que me ajudou bastante nessa época foi também louvar a Deus. Pela primeira vez eu comecei por mim próprio a louvar a Deus, basicamente foi isso. Então foi uma época em que eu comecei a conhecer mais louvores, né? Eu procurei louvores que eu fosse entender exatamente a letra e eu descobri também que exatamente buscar por louvores me ajudou a conhecer a Bíblia de uma forma muito mais rápida, ok? Porque alguns louvores, basicamente o que acontecia é que enquanto eu cantava, eles eram versículos da Bíblia que as pessoas iam transformando em música e cantando. E eu percebia que tudo aquilo que eu escutava nos louvores, tudo aquilo que eu cantava nos louvores, eu depois ia apanhar mais tarde em algum versículo da Bíblia, em alguma passagem da Bíblia, e isso me ajudava a conhecer a Bíblia bem mais rápido também. Então, por meio de louvores, eu comecei a conhecê-lo melhor também. E também isso me ajudava bastante a sentir-me muito calmo. Sempre que eu estava assim, meio que triste, ou sempre que eu estava meio que alegre, né? Sentia que tipo, havia alcançado alguma vitória na minha vida, eu acabava por cantar algum louvor. E isso acabava por ajudar-me bastante, porque sinceramente fazia-me sentir muito mais próximo dele, fazia sentir um fogo assim no coração. Como quem diz, essa é a presença dele, ele gosta disso, ele está vendo, ele está alegre com tudo isso. Quem te deu essa vitória na vida foi ele e tudo mais. Quem está cuidando de ti neste momento difícil para ti é ele. Então, isso foi algo também que ajudou-me bastante. A terceira coisa também, que não vai ser a menos importante, foi ler a Bíblia. Foi nessa fase que eu comecei por mim mesmo a abrir a Bíblia, explorar a Bíblia, começar a ler mais, entender mais. E tem exatamente aqui vídeo no canal que fala de exatamente como ler a Bíblia, como começar a ler a Bíblia. Então eu te aconselho a passar por aquele vídeo, porque lá eu deixei uma Bíblia digital que vai ajudar-te muito, mas muito mesmo, se estás passando por uma fase dessas, né? Essa Bíblia vai ajudar-te muito, mas muito mesmo a lidar com essa fase, porque essa Bíblia tem lá, como dizer, ela está estruturada, né, com vários tipos de sentimentos diferentes. Então, se tu vais pegar a Bíblia, vai ajudar-te bastante a identificar exatamente o sentimento, né, que tu tens naquele momento e vai recomendar-te versículos de acordo com como tu te sentes. Então, aconselho-te a assistir aquele vídeo porque vai ajudar-te bastante nisso, ok? E também tem lá versões de Bíblias que eu também aconselho a ler, que me ajudaram bastante, ok? Mas também posso pôr as versões aqui no vídeo. Mas mesmo assim, né? Passa por aquele vídeo que vai ajudar-te a compreender melhor como ler uma Bíblia. Se tu não lês uma Bíblia ou se tu queres começar a ler ainda melhor uma Bíblia, tá bom? Então, a outra coisa que eu lembro que ajudou-me bastante, isso foi muito relevante para mim para eu crescer muito espiritualmente e conhecer a Deus muito melhor e muito mais rápido, foi também assistir a pregações. Naquela época eu também comecei a entrar no YouTube e eu comecei a descobrir vários pregadores, ok? E eu comecei a assistir essas pregações que falavam mais acerca dele. Algumas pregações tinham exatamente a ver com tristeza, com depressão, com o passado, exatamente com aquilo que naquele momento nem mais me cativava, mais estava mexendo comigo. Então eu basicamente procurava por vídeos no YouTube que falavam diretamente daqueles que eram os tópicos que mais mexiam comigo naquele momento, os tópicos com os quais eu me identificava, tal como tu, que provavelmente paraste para assistir esse vídeo acerca de ansiedade e depressão, porque no momento tu te identificaste com isso na tua vida. Então, eu assisti esses vídeos e isso ajudava-me bastante, porque eu ia lá conhecer melhor a Deus, eles pegavam a palavra de Deus, falavam de Jesus, e isso ajudava-me a conhecer melhor quem Ele era, o quão bom Ele era, e ajudava-me também a mudar a minha atitude diante dessa situação toda. Isso criava uma esperança em mim, uma alegria em mim. Então,
E agora vou contar algo que para mim foi muito especial e sinceramente, dentre as coisas que eu fiz e vi nessa época, eu sinto que essa foi uma das coisas mais fortes e mais relevantes que mudou muito, mas muito mesmo, esse trajeto que eu estava vivendo, né, de ansiedade, depressão, para algo muito melhor, para um momento de vitória, de batalha, sinceramente de vitória naquilo que eu estava a viver. Eu lembro-me de uma vez em que eu estava no meu quarto, sinceramente, nesse dia eu estava a conversar. E esse dia eu estava numa chamada, então eu estava a conversar, a divertir-me e tudo mais, até que em algum momento, né, aquele sentimento de depressão e ansiedade começou a surgir em mim. E quando aquela chamada terminou, eu lembro que naquela chamada houve uma frase que mexeu muito comigo, que era 100% ligado àquilo que mais me abalava naquela época. Então, nesse momento, né, eu lembro que depois daquela chamada, eu fui orar, eu comecei a desabafar, eu comecei a chorar, porque aquilo criou uma dor em mim, criou um peso em mim. Então eu comecei a orar, a desabafar e a chorar. E eu lembro-me de uma palavra que eu disse nessa época, né? Ou melhor, uma frase que eu disse que sinceramente para mim teve um peso completamente diferente e mudou tudo, mas tudo mesmo. Eu lembro que enquanto eu desabafava acerca do como aquilo doía em mim, eu comecei a dizer para Deus, né, que apesar de tudo que eu estava vendo, apesar de tudo que eu estava passando, eu sabia muito bem em quem eu confiava, eu sabia muito bem a quem eu tinha entregado todas as coisas, o meu futuro, minha vida, sabia muito bem quem ele era, quem é o meu Deus, sei muito bem quem eu confio, sei muito bem quem é o meu Deus, eu sei muito bem quem eu entreguei todas as coisas, eu sei que tipo, as coisas vão correr bem, vão dar certo, independente do que eu estou passando, eu sei em quem eu confio. Foi exatamente isso que eu declarei, eu sei em quem eu confio, eu sei quem tu és, independente do que quer que eu esteja passando, eu sei em quem eu confio. Eu lembro que essas palavras me trouxeram mais lágrimas naquele momento e ao mesmo tempo me trouxeram muita mais esperança, muita mais fé, muita mais confiança em relação ao futuro. E lembro que sinceramente essa oração foi uma oração que não me saiu da cabeça dessa época, né? E provavelmente foi uma oração que mudou muita coisa para mim, mas muita coisa mesmo. Depois desse dia, né? Voltei a passar por esse cenário de ansiedade e depressão, mas era mais de ansiedade agora do que de depressão. E nessa mesma vez que eu passei por esses cenários, eu lembro que mais tarde voltei a declarar a mesma coisa. Eu sei em quem eu confio, eu sei em quem eu confio. E isso era diretamente para Deus, como quem diz, eu estou passando por tudo isso que eu estou passando, tu permitiste-me, né, atravessar essa situação na minha vida e eu sei que eu confio em ti. Eu confio em ti, eu não confio em mim, não confio nos meus próprios esforços, não confio naquilo que eu posso fazer ou deixei de fazer. Eu confio em ti como meu Deus. Eu sei que porque tu estás comigo, as coisas vão dar certo, vão correr bem. Então a vitória já existe. Não é algo que ainda vai acontecer, não, a vitória já aconteceu, já existe. Isso é só uma fase que eu estou vivendo, mas está tudo bem, as coisas já estão bem. Então eu lembro que sempre que eu declarava isso, né, essa palavra acabou por me deixar assim mais confortável quando eu orava e eu falava isso. Eu sentia mais confiante, mais firme e com menos medo do futuro. E assim acabava por aproveitar melhores oportunidades de sinceramente viver melhores e novos momentos da minha vida, ok? Então, essas dicas todas são coisas que realmente eu vivi e foi essa experiência que mais me aproximou de Deus. E eu vou confessar algo para ti exatamente agora. Se não fosse por essa experiência que eu tive, isso aconteceu em 2020, sinceramente, se não fosse por essa experiência que eu tive, eu provavelmente hoje não estaria aqui conversando contigo acerca disso. Não estaria aqui, sinceramente, tendo algo para te dizer acerca de como superar, como vencer a depressão ou a ansiedade, né? E nem que tu, talvez, né, com os meus conselhos, não sejas capaz de superar e vencer isso. Eu tenho a certeza que aquilo que eu te falei cá vai ajudar-te a lidar com essa situação. Porque mesmo comigo, confesso, eu não simplesmente declarei isso e dia seguinte as coisas passaram. As coisas levam tempo. Entenda isso também, né? Que Deus prova os nossos corações. Deus prova a cada um de nós. E as provações levam um certo tempo. Há certas lições que nós temos que aprender. Se eu tivesse orado a primeira vez para Deus me livrar disso, se as coisas tivessem mentido embora, provavelmente eu não teria aprendido todas essas coisas que eu tive que aprender com o tempo ao longo de todo esse processo que eu estava passando. Então entende isso. Ser paciente, ok? Tenha paciência, tenha fé, acredita, tá bom? Então acredita que Deus está contigo, Deus está te abençoando, Deus está do teu lado, Ele é teu pai, Ele te guarda, ok? Essa coisa pode até estar doendo em ti, mas tipo, uma coisa é certa, não vai matar-te, ok? Então confia em Deus, acredita em Deus, confia nele, ora a Ele, entrega tudo a Ele, entrega como tu te sentes a Ele, ser 100% sincero, 100% sincera. Não tentes medir palavras, ok? Abre o teu coração à vontade, Ele é teu pai, Ele é teu Deus. E eu te pergunto uma coisa, se Ele que é teu Deus, que é teu pai, se Ele que te conhece perfeitamente, né? Se tu não te abres para Ele que te conhece perfeitamente e é o único que tem solução para qualquer problema teu, para quem que tu vais te abrir? Pelo menos nele tu vais achar uma solução, ok? Outra coisa também que eu lembro-me que eu passei foi o seguinte, no momento, né, em alguns momentos em que eu senti que eu precisava de algum conselho mesmo, eu precisava de algum conselho para a vida, eu lembro-me que eu sempre ia ter com ele
E eu orava a Ele pedindo por esse conselho de vida, e eu pedia para que Ele mesmo, como Deus, colocasse pessoas em minha vida ou mostrasse pessoas que estão na minha vida que pudessem me dar esse conselho que eu lhe pedi. Eu entrego tipo, pai, estou passando por uma fase assim e assim, eu peço muito esse conselho, eu quero uma resposta. Então, usa pessoas em minha vida, né, que me possam dar essa resposta. Manda essa resposta para mim de pessoas que me amam, manda essa resposta para mim de pessoas de quem eu gosto, de pessoas que assim, você tem um confortável em ter essa conversa com ela. E o que acontecia com tudo isso é que, às vezes, né, ele enviava amigos próximos até mim, e no meio de uma conversa com os meus amigos próximos, a resposta vinha. Às vezes ele enviava algum vídeo para mim no YouTube, assim, tipo, como estava esse vídeo para ti, tem esse do mesmo jeito, né? Eu ia cair em algum vídeo, alguma pregação, e no meio daquela pregação, né, a resposta vinha para mim. Às vezes eu simplesmente colocava a minha mesa com a minha família, e no meio do jantar, no meio do almoço, de repente eles conversavam comigo, e era 100% acerca daquilo que eu havia orado. Então, conversar com Deus e pedir para que Ele mesmo colocasse as pessoas em meu caminho certas para que me dessem dar aquele conselho, aquela direção que eu precisava, também fez parte dessa fase e ajudou-me bastante a ter conselhos sábios nos quais eu pudesse confiar, e isso ajudou-me bastante a seguir em frente também, ok? Então, eu espero que todos esses conselhos te tenham ajudado, espero que todas essas direções sinceramente tenham ajudado, e lembra-te, ok? Ser paciente, porque pode sim ser uma aprovação, pode sim ser um processo em tua vida, e aquilo que eu vim cá te dizer, né, se sinceramente for um processo em tua vida, é que não estou dizendo que isso vai anular o processo, é que por saberes disso vai sair do processo amanhã, se aplicar Jesus, mas estou te dizendo que provavelmente tu vai estar dando o melhor com esse processo e vai ser o processo o mais rápido possível. E provavelmente, né, tendo aprendido todas essas lições que eu aprendi e compartilho contigo, vais poder tu ir além daquilo que eu fui, vais aprender mais coisas que se calhar eu não fui capaz de compartilhar contigo porque eu não pude aprender nessa época. E com isso tu vais poder ajudar mais pessoas, ok? Então, vai em frente, lida com tudo isso, sempre confiando unicamente em Deus, ok? Entrega tudo a Deus, confia tudo a Deus, Deus é teu Pai, Ele ama-te, cuida de ti, ok? E lembra-te, não está a maltratar, está a provar-te. Ele quer fazer de ti forte com tudo isso que estás passando, com tudo isso que está permitindo com que tu vivas. Então, corre para Deus, clama a Deus, que Deus é Pai, Deus vai ajudar-te, ok? Então, por favor, se gostaste do vídeo, deixa cá o teu gostei, deixa cá um comentário se tiver algo a dizer sinceramente, ok? Inscreve-te no canal, eu também já te peço, ok? Compartilha este vídeo, que é a coisa mais importante, sinceramente. Compartilha este vídeo para que este vídeo chegue a mais pessoas que estão passando pelas mesmas coisas, tá bom? Para que essas pessoas também encontrem o mesmo Deus, que as possa livrar dos mesmos sentimentos. Eu te peço muito isso, partilha este vídeo, ok? Então, fica bem, até a próxima e tchau!